Fala aí pessoal, tudo bem? Anderson da Planejados Anderson, começando aqui 2024, desejando para vocês um ótimo ano novo, para vocês, para mim, para todos nós, muitas realizações nesse ano. E eu estou trazendo aqui um vídeo que eu considero, assim, não é nada assim mirabolante, mas é extremamente importante quando você trabalha com móveis planejados, tá? E qual é o assunto do vídeo de hoje? O assunto do vídeo de hoje, pessoal, é esquadro do móvel. Vocês podem estar pensando, isso é um assunto desnecessário, um assunto bobo, mas, cara, pensa que o acabamento do seu móvel planejado é diretamente proporcional ao esquadro dos módulos que você montar. Então, ele é o principal ponto que você tem que se atentar para você conseguir dar o acabamento que você precisa depois que você faz toda a montagem do seu móvel. Porque não adianta você fazer um projeto mirabolante e na hora de montar no cliente, que é que eu vejo muito por aí, o móvel está todo torto, não tem regulagem de porta direito, as folgas não estão reguladas direito, né? Porque o móvel está torto e você não consegue regular. Negócio que você bate o olho e vê nitidamente que está torto. Então, cara, o alinhamento do móvel, o esquadro das caixarias é um ponto fundamental quando você trabalha com móveis em geral, vamos dizer assim, e principalmente móveis planejados. Tá, beleza. Você pode estar pensando assim, mas isso é muito fácil, é só você cortar as peças aí, eu pedir pronto, furar, montar e que está tudo pronto. Aí é que tá, né? Para que você garanta, para que você tenha facilidade de esquadrejar o seu móvel todo, você precisa garantir algumas coisas. E eu vou mostrar aqui que são coisas extremamente fáceis de você verificar no dia a dia. E depois eu vou dar um bisuzinho, um macetinho para quando você montar o móvel no cliente, o que você pode fazer para se certificar de que após a montagem o seu móvel está no esquadro. Por que eu estou falando isso após a montagem? Porque aqui na marcenaria você tem a bancada ali retinha, alinhadinha, bonitinha, você bota o móvel ali, você monta com uma facilidade. Fica tudo no esquadro, tudo bonitinho. Quando você leva para o cliente, né, e aí vamos imaginar que é uma L de cozinha, né, ou um móvel um balcão de pia, né, você pode encontrar a seguinte situação. Pode não, você vai encontrar. Na grande maioria das vezes, as paredes são fora de esquadro, são tortas, né? Então você pega um ponto, eu já peguei parede assim, picuda assim para frente, né? Então o meio do móvel batia e as extremidades não encostavam na parede. Então você tem uma série de problemas que você encontra na casa do cliente, que quando você aperta os parafusos na parede, se você não tiver bastante atenção, você torce o móvel de uma forma que depois você não consegue fazer toda aquela regulagem de porta, de repente você não vai conseguir botar as frentes de gaveta bem alinhadinho, você vai ver que vai ter folga que vai ficar menor embaixo, maior em cima, ou ao contrário, dependendo da torção que você der nesse módulo, né, do seu móvel. E aí eu vou te ensinar um macetinho, coisa ridiculamente fácil que eu aprendi com um amigo serralheiro meu, para você conferir se depois da instalação o seu móvel está no esquadro ou não. Então vamos lá. O que você precisa se atentar no início? Aí eu vou dar um macete, vou dar um visuzinho que eu costumo fazer aqui. Eu sempre tentei cortar, né, seccionar as chapas já na medida certa. Vamos imaginar que eu estou fazendo um armário de profundidade 350 milímetros. Eu já chegava ali na chapa na hora de seccionar, botava a medida, colocava o trio, eu uso o SP6000, então você tem que ficar regulando o trio de um lado, regulando do outro, conferindo medida direitinho, para poder ter a medida mais precisa possível. Hoje eu não faço muito isso, tá? Quando eu estou principalmente em armários pequenos, o que eu faço? Eu corto sempre aí com alguns milímetros a mais, 3 a 5 milímetros a mais. Por quê? Que eu faço o ajuste dessa peça no conjunto todo do móvel. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Então vamos dizer o seguinte, vou cortar a lateral do móvel. Vamos imaginar que aqui tem 350 milímetros, eu corto a tira com 355, beleza? E aí fica todo o móvel, né, lateral,
tampo, outra lateral, base e prateleira, com uma profundidade maior. Eu faço isso também na largura, aqui, né, na largura da, imagina, tampo, prateleira e base. Então eu corto elas também um pouquinho maior, dependendo se eu estou usando sobra de peça ou não. E faço isso com as laterais também. Pessoal, é pouca coisa. Por que eu faço isso? Eu uso um sistema que é para garantir que tudo fique igual, eu junto todas as peças que têm a mesma medida, eu já deixo elas pré-prontas e eu corto depois todas na mesma regulagem que eu boto na mesa. Né? Então vamos imaginar que eu cortei todas essas peças. Tá? Uma forma de você garantir que o móvel está no esquadro, que ele não vai ficar abrindo nem fechando, é que essas três peças aqui, base, prateleira e tampo, estejam na mesma largura. Tá? O que eu faço? Como elas estão cortadas um pouquinho maior, eu ajusto a mesa na medida que eu quero da largura do móvel e corto as três, né, uma atrás da outra. Não mexo na regulagem. Então eu coloco uma, corto, tiro, boto outra, corto, sempre aproveitando a mesma regulagem. Por quê? Porque se eu cortar uma peça, mudar a regulagem para cortar outra peça, depois voltar para essa mesma medida, pode ser que eu não consiga posicionar certinho na mesma posição. Pode falar, ah, porra, isso é exagero, mas beleza, eu gosto de fazer assim. Por quê? Porque daí eu tenho a certeza que as peças estão na mesma medida. Da mesma forma eu faço com a profundidade. Depois que eu ajustei todas as peças no tamanho certinho, eu faço a mesma coisa com a lateral, na altura. Regulo, corto uma, corto outra. Se for balcão de pia, que tem um monte de lateral igual, eu boto uma medida e vou cortando tudo uma atrás da outra. Eu não mexo na regulagem enquanto eu não cortar todas as peças que são iguais. Então, beleza. Acertei todo o tamanho das peças de altura, eu faço a profundidade. Aí eu pego todas essas peças desse armário, que foi o que eu fiz, né? Com exceção da prateleira, que eu faço sempre a prateleira um pouquinho recuada. Então a profundidade da prateleira eu sempre corto ali, eu boto a medida ali depois, tá? Mas, por exemplo, profundidade das laterais, tampo e base, eu regulo a mesa, né? Confiro o esquadro certinho e corto todas uma atrás da outra. Corto as laterais, depois corto base e tampo. E para que eu faço isso, pessoal? Eu faço todos esses cortes iguais, né, justamente para você ter uma montagem bem alinhadinha, bem certinha, bem alinhadinha. Vou mostrar para vocês, né? Aqui, ó, montado certinho, alinhado direitinho aqui, ó, em cima e embaixo, ó, bem alinhadinho. Você passa a mão aqui, ó, tá tudo alinhadinho, né? Tudo na mesma medidazinha, tanto aqui na frente quanto aqui atrás, ó. Ó, bem alinhadinho. Você passa o dedo aqui, você não sente nenhum calombinho aqui, ó. Então, dessa forma, cortando dessa forma, pessoal, você vai garantir que todas as suas peças estão iguais. Ah, ficou meio milímetro maior, meio milímetro maior ou meio milímetro menor, não tem importância, porque como você cortou todas na mesma regulagem, vai ficar tudo igual. E aí você tem uma melhor facilidade de esquadrejar o seu móvel. Beleza? Porque as peças estão na medida certinha. Se não tiver, se tiver com uma pequena diferença, você dessa forma está garantindo que as peças iguais estão na mesma medida, que é uma coisa que ajuda muito a esquadrejar o conjunto. Né? Imagina que você montou um esquadrejado, um meio torto, o outro um torto para o outro lado. Quando você juntar isso tudo, vai ficar uma porcaria. Então, se pelo menos você garantir que todas as laterais do que você está montando, do seu conjunto está montando, estão todas na mesma altura, beleza. Ficou um tipo maior, um tipo menor, cara, isso não vai influenciar na tua montagem lá, dependendo do que seja. Se você garantir que todas as bases, né, base e tampo de cada móvel, base, tampo e prateleira estejam na mesma largura, beleza, você vai ter as suas laterais certinhas. Você não vai ter lateral abrindo em cima ou abrindo embaixo, ou fazendo barriga, porque estou exagerando, pessoal, ou fazendo barriga,
porque a sua prateleira ficou um pouquinho maior. Esse tipo de problema geralmente você vê quando você começa a encaixar uma caixaria atrás da outra, que você começa a ver que as laterais começam a ficar com aberturas entre elas. E aí na hora que você chama no parafuso, pode até juntar, mas você vai estar torcendo todo o seu conjunto. Na hora que você for colocar as portas, você pode ter dificuldade de regular certinho, ainda mais se o móvel for tamponado. O tamponamento grita ali qualquer defeitinho, qualquer falhazinha de regulagem de folga, né? Fica bem aparente isso em móvel tamponado. Por isso que é importante você se atentar que as medidas sejam iguais, tá? E para isso eu corto sempre tudo junto. Preparo aqui uma série de peças seccionadas, vou cortar a lateral, acerto a medida e vou colocando os pedaços e vou cortando todas as laterais. Separo um pedaço para cortar base, prateleira e tampo. Beleza? Deixo tudo separado, regulo a mesa, corto. Pá, pá. Corto de uma, regulo de novo, corto de outro, regulo de novo, corto de outro modo. Se for tudo igual, eu vou cortando tudo um atrás do outro. Por quê? Porque daí tem mais chance de garantir isso que eu acabei de mostrar. Seu móvel todo alinhadinho, né? Tanto de encontro de peças, né? de lateral com base aqui na frente, quanto atrás para você colocar o fundo, tá? Então isso já te ajuda muito. Vou preparar a mesa aqui para poder esquadrejar o móvel e prender o fundo. E aí vou ensinar um macete que eu vou usar aqui, né? Dá para você usar aqui também, mas é um macete que eu quero ensinar para vocês verificarem o móvel após instalação no cliente. Vai ter situações que você não vai conseguir usar esse macete, vai ter situações que você não vai conseguir, mas assim, com um pouquinho de criatividade aí no dia a dia de jogo de cintura, você consegue algo próximo que te dê aí um norte se está esquadrejado ou não. Deixa eu mostrar aqui, vocês vão entender, tá? Vou preparar ali e já volto. Então vamos lá, pessoal. Para quem já assistiu meu vídeo, acho que eu já mostrei alguns vídeos que eu gosto de fazer. Gosto de esquadrejar o móvel, prender o fundo. Eu boto aqui duas réguas aqui, ó, presa com grampo a 90 graus, porque ajuda na hora de você, né, garantir o esquadro. Beleza? Aqui, como vocês podem ver, do jeito que eu cortei, só de apoiar o móvel aqui, vocês já podem ver que ele já está todo certinho aqui, ó, 90 graus certinho, né? Eu vou forçar um desalinhamento aqui para poder mostrar para vocês o que vocês vão fazer para verificar esse esquadro desse móvel, beleza? Eu vou preparar aí, vou desalinhar ele para vocês verem. Então beleza, pessoal. Então tá aqui o móvel posicionado, defeito forçado, ou seja, eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz um pequeno desalinhamento nele, forcei o móvel a ficar torto, para poder mostrar para vocês o bizuzinho que eu quero que vocês aprendam. Então vamos lá, né? Vai ficar um pouquinho complicado que eu tô com uma mão só, mas vamos lá. Aqui, ó, o móvel tá alinhadinho aqui embaixo, na régua, e o que eu fiz para forçar ele a desalinhar? Coloquei um papelzinho aqui, né? Aí botei uma peça aí com grampo para forçar a torção do móvel. Vamos fazer aqui algumas verificações. Então aqui, ó, vamos lá, medir a largura, né? A largura tá lá, você mediu no projeto, né? Vamos esperar focar aí, ó, 802 milímetros. Vamos ver aqui a largura embaixo, né? Tirar o reflexo. Deixa eu medir diferente aqui, tá dando muito reflexo na trena, não sei se no vídeo vai aparecer. Aqui. Deixa eu focar. Foca aí, malandro. Ó, 802 milímetros. Vamos medir a altura. Tá dando aqui 970 e um pouquinho, ó, a fita de borda está encostando ali no 971, né? Vamos ver como é que tá aqui, ó, fita de borda encostando no tracinho do 971.
Então tá tudo na mesma medida, pessoal. Aí você pode pensar assim, pô, como é que o móvel tá torto se a altura e largura estão na mesma medida? Cara, aqui que eu preciso verificar para esse negócio aqui, para eu colocar esse móvel no esquadro. Então vamos lá. Qual é o bizu, galera? Vocês vão medir sempre que possível a diagonal do móvel. Aqui, ó. Por quê? Porque quando o móvel está torcido, você está transformando ele num losango. E no losango a gente sabe que as diagonais são diferentes. Uma diagonal é maior do que a outra. Por exemplo, aqui, ó. Tá dando aqui, ó, 1250. Porra, tá fora. Ó, desculpa a palavra. Vou botar um pi aí, ó. 1256 milímetros, né? E quando você mede a outra diagonal, vamos ver o que a gente vai achar aqui. Ó, 1261, né? Então, o que essa torção está fazendo? Deixa eu botar o celular aqui para te explicar. Para explicar para vocês aqui. O que essa torção está fazendo. Então, a gente viu, pessoal, que esse lado aqui está maior. Então, o que acontece? A torção está achatando esse lado aqui, está espremendo. Então, pensa o seguinte. Aqui é o seu móvel. Quando você torce ele, né? Você pode, quando você torce e transforma seu móvel no losango, imagina que aqui o tampo está reto e a base está reta, né? Então você transforma ele no losango, essa diagonal aqui, né, é menor do que essa diagonal. Então, o bizu que eu trouxe para vocês é exatamente esse, pessoal. Meça a diagonal sempre que for possível. É ela que vai garantir, né, para você que você montou o seu móvel no esquadro. Não adianta ficar medindo largura e altura, porque a largura e a altura é igual no losango, né? Pode ser todas iguais se o móvel for quadrado, mas se for um retângulo, né, você vai ter dois lados iguais e dois lados iguais. Porém, ele torcido, as diagonais são diferentes. Então, aprenda esse macete, meça a diagonal. Agora eu vou botar tudo no esquema direitinho e vocês vão ver que as diagonais vão ficar batendo igualzinho. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Altura e largura a gente já conferiu, né? Agora aqui, ó, o móvel alinhadinho, tá vendo? Ó, batendo certinho aqui no 90 graus, né? Mas para a gente ter a certeza de que o móvel não está torcido, né? E aí, olha lá, ó, que a minha bancada não é certinha, então a minha bancada torce o móvel. Então eu tive que botar um calçozinho ali para poder alinhar ele. Então vamos lá agora fazer o cheque final, né? Vamos medir aqui, eu vou estar medindo com uma mão, pessoal, então pode ser um pouquinho difícil, né? Esse ponto aqui que você vai encostar aqui, tenta, né, botar no mais próximo do centro possível. Isso pode dar uma pequena diferença aí, mas é pouca coisa. O que eu faço? Geralmente eu meço 2, 3 vezes, né, para poder ver as medidas, tá? Então aqui, ó, 1258, né? Vamos conferir o outro lado aqui. Vamos ver aqui se eu consigo pegar mais ou menos certinho no meio. Eita, escapou. Vamos lá. Com uma mão é mais chatinho, pessoal. Eita. Quando eu ia mostrar para vocês aqui que ficou certinho, eu escapulei. Então aqui. Tá dando um pouquinho mais de 1258, né? Mas é pouca coisa. Pode ser posicionamento dela. Vamos dar um outro confere aqui, né? Eu meço umas 2, 3 vezes, é porque com uma mão fica difícil, pessoal. Com duas mãos fica mais fácil posicionar. Ó, 1258. Vamos ver aqui de novo. Geralmente eu faço isso. Meço 2, 3 vezes, porque a gente nunca consegue botar no mesmo ponto ali. Então eu tiro mais ou menos uma médiazinha, ó.
1258. Vamos bater os quadros agora, galera? Então é isso aí, né? Diagonal tá certinha, o móvel não tá mais torcido, né? Então é importante você saber se a sua bancada não torce o móvel, né? Se você quiser, você pode bater os quadros aqui. Vamos bater aqui, ó. Ó. Certinho, ó. Não mexe. Nem embaixo, nem em cima. Estou forçando aqui as extremidades aqui, ó. Certinho. Sem folga. Aqui, ó. Certinho também, ó. Sem folga. Aqui atrás, aqui também, sem folga. E aqui também, sem folga. Essa verificação aqui, pessoal, de você bater os quadros, você tem que estar com o seu tampo bem alinhado aqui com o topo da sua lateral, ou com o topo da sua base, né? Porque se tiver algum degrauzinho aqui, vai dar diferença nos quadros. Então, se aqui não estiver bem alinhadinho, quando você bater os quadros aqui, vai dar diferença. Aqui no meu caso está bem alinhadinho, que eu sou chato pra caramba com isso. E aí, justamente para poder eu ter essa possibilidade de verificar os quadros do móvel, né? Qualquer coisinha que desalinhe, qualquer peça montada um pouquinho desalinhado vai dar diferença. E eu sou meio chato com esse negócio de montagem de estar tudo certinho. Então aqui, pessoal, esquadro conferido. O que eu vou fazer agora? Isso eu não vou nem gravar, porque não é o objetivo do vídeo, que seria botar o fundo, né? O objetivo do vídeo é mostrar para vocês como que a diagonal, né, trabalha aí para te ajudar na verificação se o seu móvel está no esquadro. Vai ter situações que você não vai conseguir medir, e aí você vai ter que fazer improviso. Eu já fiz medições móvel tamponado com 1 metro. Eu botei a ponta do metro na quina aí do tamponamento de um lado e levei até o outro. E aí fui medindo assim, né, para conferir alinhamento de móvel aéreo. Então vai ter situações que isso vai ser um pouco difícil de fazer, mas assim, com um pouquinho de boa vontade, né, com um pouquinho de jogo de cintura, você consegue ali fazer ali alguns artifícios para você conseguir ver mais ou menos se as diagonais estão iguais, né? Você não precisa pegar o ponto certinho dela, de ponta a ponta, né? Foi como eu falei, eu botei por dentro do tamponamento e medi do lado de fora do tamponamento. Você sempre tem que usar sempre as mesmas referências. Se eu considerei aqui nessa diagonal um ponto dentro do móvel e aqui do outro lado um ponto fora, quando eu for medir a outra diagonal, eu tenho que usar a mesma referência. Usar um ponto dentro e um ponto fora do móvel. Ou os 2 pontos dentro. Isso você vai ter que ver na hora. O importante é você usar sempre a mesma referência. Precisou fazer alguma adaptação para poder medir alguma medida da diagonal, faz a mesma adaptação para medir a outra. Porque daí você vai estar garantindo que você vai estar ou diminuindo as 2 diagonais na mesma proporção ou aumentando as diagonais na mesma proporção. Tá? Depois eu vou criar eu estou com umas ideias aqui para criar uns gabaritozinhos, mas eu preciso ver isso no dia a dia lá, na montagem, o que pode ser feito, e aí eu trago aí para vocês. Então é isso aí, pessoal, espero que essa dica tenha sido valiosa para vocês, porque para mim foi. Depois que eu aprendi isso com esse meu amigo serralheiro, cara, eu faço isso em todos os móveis e dá certo 100% das vezes. Prendi o móvel na parede, bato a diagonal, está errado, eu já começo a tentar entender aí onde está torcido, né? E depois depois que eu fizer o gabaritozinho, eu posso até entrar em mais detalhes de como que você faz os ajustes das diagonais. Não é difícil não, tá? Para você saber o que você vai fazer quando você está no cliente, né? Não adianta torcer, eu sei que está torcido, tá? O que eu faço para ajustar? Isso eu já falo. Vou ver se eu já consigo fazer no próximo vídeo, porque daí já fica emendado nesse, né? O que você faz para verificar e o que você faz para resolver. E é fácil, e eu vou ver se eu vou montar um caixotezinho aqui com sobra e a gente prende aqui na parede, porque daí fica mais fácil vocês entenderem o que vocês vão ter que fazer no dia a dia para ajustar. Então é isso aí, eu sei que o vídeo ficou longo, mas assim, acho que essas coisas importantes a gente não pode ficar passando na correria. Vejo muito vídeo aí que o pessoal
tem até umas informações legais, mas você tem que ficar vendo o vídeo 20 vezes, porque eles aceleram o vídeo, não mostra todos os detalhes, eu gosto de mostrar todos os detalhes, beleza? Então, esse vídeo, o que você viu? Pô, para você garantir, né, para ajudar a garantir o seu esquadro, o seu alinhamento do seu móvel todo, você tem que prestar atenção no corte. Galera, tudo começa no corte. Até fitamento de qualidade, quem define é o corte, tá? Então você tem que ter um corte muito bem feito, né, disco afiado, e o corte muito bem no esquadro, e as medidas certinhas. Né? Depois que você fez o corte, monta o móvel, monta ele bem alinhadinho aqui em cima, né, para ficar tudo certinho. Depois você confere ali a altura, a largura e diagonal para botar ele no esquadro, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Obrigado a todos vocês aí que estão assistindo, deixando comentário, deixando like, né, se inscrevendo no canal. Muito obrigado aí pela força, pela ajuda. E a intenção é fazer esse canal crescer um pouquinho mais. Estou tentando me comprometer, né? Um dos meus objetivos de 2024 é botar pelo menos um vídeo por semana no canal, para a gente poder espalhar conhecimento aí para a galera, beleza? Então, mais uma vez aí, obrigado pela força, pela ajuda, pela parceria e te espero no próximo vídeo.